E hoje, na nossa live, eu tenho a honra, o prazer de estar aqui com meu querido pastor Wilson Roberto. Pastor Beto, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui para bater um papo com a gente hoje. Graça e paz a todos. Fico contente pelo convite. É uma alegria sempre compartilhar a palavra de Deus, compartilhar os ensinamentos do Senhor. E eu espero que nós possamos interagir naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa manhã. Nós vamos falar sobre assuntos do reino, né? Assuntos do reino de Deus. E como é gostoso compartilhar assuntos do reino do nosso Senhor. Você é participante do reino, somos participantes do reino. E Ele nos deu a graça de estarmos juntos nessa manhã e que o Espírito dele possa nos conduzir, possa revelar aos nossos corações a porção que está separada para essa manhã, para as nossas vidas. Na questão, agora, vamos falar em relação ao ministério, igreja, sim, ao ministério, o ministério de ensino, no caso. A igreja, ela é do Senhor Jesus. Sim. Então, se nós falarmos na questão constitucional, é inconstitucional fechar a porta de uma igreja. Isso, isso é uma das perguntas que eu ia falar para você. Isso é inconstitucional. Agora, a igreja tem que assumir, sim, os protocolos que são impostos, mas dentro desses protocolos impostos, se não é uma lei marcial, uma lei de guerra, né? E mesmo se for, tá? A igreja, ela pode permanecer aberta, ela tem o direito de permanecer aberta, né? Ela não deve ser fechada no nosso país, que é um país que entende dessa forma, que existe a soberania em relação à liberdade religiosa. Agora, por motivos diversos, e nós temos pessoas que estão no poder, que entendem de forma diferente, a gente poderia levantar aqui uma série de desculpas, mas a igreja, ela é do Senhor Jesus. Entendi. E se ela é do Senhor Jesus, quem dita as regras para aquilo que vai acontecer na igreja é o Senhor, que nós estamos dando a liberdade de agir na igreja, né? Porque embora a igreja seja do Senhor Jesus, nós precisamos atrair a presença do Senhor com a santidade. Nós precisamos atrair a presença do Senhor e dizer a Ele que nós preparamos aquele lugar para que Ele seja entronizado naquele lugar, né? Para que Ele possa se manifestar. Então o Senhor pede que haja um local santificado, um santuário, para que Ele possa habitar no meio do povo. Essa é a igreja. Uhum. E nós poderíamos falar muitas coisas, mas o controle de todas as coisas e a direção do que está acontecendo na igreja, ela é de Jesus Cristo. É o Senhor que determina se ela vai estar com a porta aberta ou com a porta fechada. Entendi. Aí nós temos uma reflexão muito grande a fazer, então, por que a igreja de Cristo tem as portas fechadas? Porque a igreja é dele. Ele é o Senhor da igreja, e Ele constituiu a igreja não para que fique de portas fechadas. Qual é o motivo, vamos dizer, espiritual para que isso aconteça? Exatamente. Então, nós precisamos buscar do Senhor, entender o porquê que Ele permite que a porta da igreja seja fechada, ou Ele até determina, através dos líderes, que a porta da igreja fique fechada. Isso é um momento que o Senhor está nos dando de reflexão sobre o que a igreja precisa ser, sobre o que a igreja precisa fazer. A igreja, ela é do Senhor Jesus, ela tem a mensagem mais poderosa da face da terra, ela tem o maior poder da face da terra sobre ela, que é o Espírito Santo, e ela foi constituída para estar aberta e funcionando. Então os pastores, e nós falamos pastores num tradicionalismo de uma igreja pastoral, né? Mas os líderes da igreja precisam reivindicar e assumir a condição de a igreja estar de portas abertas. Mas antes precisa buscar no Senhor uma condição inusitada, que é fechar as portas. O porquê disso? O porquê que nós paramos e fechamos as portas? Está certo que nós não fechamos este canal. Nós nunca deixamos de levar a mensagem para as pessoas, através das redes sociais, né? Então, no tempo que nós vivemos agora, a igreja não está 100% fechada. Ela está fechada naquilo que é receber presencialmente as pessoas num local separado. Então, se existe o questionamento desse presencial estar, de certa forma, sendo impedido, nós também temos que entender que o Senhor Jesus nunca permitiu que ela ficasse sem comunicar ao povo a mensagem a do palavra. Senhor. Isso. Então, essas coisas,
elas nos trazem reflexão. E essa reflexão, ela tem que ser levada no nível da santificação, no nível da santidade daquilo que é a igreja, daquilo que é aquilo que o Senhor espera da liderança e das pessoas diante do Senhor. Né? Então, a mensagem continua sendo divulgada. Então, digamos assim, de fato, a igreja não está 100% fechada. Ela não fechou, porque o poder da palavra, ele continua. E isso o Senhor não permitiu que tocasse. Tanto é que estamos aqui. Né? Isso, o Senhor não evangelho continua sendo propagado. Isso. O Espírito Santo continua se movendo nas pessoas que estão buscando. E as pessoas que estão buscando são a igreja. Sim. Né? Não a igreja templo, mas a igreja corpo. Então o corpo continua recebendo a palavra e continua recebendo o poder do Espírito Santo. Mas e nós, juntos, nos apresentarmos diante do Senhor? Então esse é o detalhe de uma igreja fisicamente fechada. Né? As pessoas reunidas ali, levando a mensagem, e recebendo a mensagem, compartilhando a mensagem diante do Senhor. E aí o Senhor, ele tem uma resposta para cada um de nós. Para cada igreja, para cada indivíduo. Existem muitas coisas que nós podemos ler nesse movimento de uma igreja estar com a porta fechada. Uma das respostas é assim, eu me analisar. E quando eu falo eu estou falando de cada uma das pessoas que fazem parte da igreja. Né? Eu, indivíduo. Eu quero estar congregando com os meus irmãos na presença do Senhor. Então esse é um desejo que eu tenho. Estar participando da igreja em comunhão com os meus irmãos é um desejo que eu tenho. Então isso é algo que eu preciso analisar. A igreja, ela precisa estar em comunhão, congregando diante do Senhor. A igreja, ela não é individual. A igreja, ela é um corpo, cada um dos membros. Ela é plural. Eu falo que a igreja... Alguns falam assim, não, a igreja sou eu. Na verdade, a igreja não sou eu, a igreja somos nós, né? Não, eu sou o templo, não sou a igreja. A igreja somos nós. Isso, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas eu não sou igreja, eu faço parte da igreja. Né? Então, a igreja significa congregação de santos, assembleia, ajuntamento solene. Certo. E isso é igreja. As portas do inferno, por exemplo, elas não prevalecem contra a igreja. Né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas contra o indivíduo, infelizmente, ela tem força. Então, as promessas de Deus, a maioria das promessas de Deus, elas não são promessas individuais, elas são promessas coletivas. Para a igreja, a noiva, ela é coletiva, ela não é individual. Cada um de nós somos templos do Espírito Santo e a nossa salvação é individual, mas nós temos que viver em união. Entendi. Nós temos que viver em unidade, porque são três tripés, digamos assim, de uma vida cristã. Nós temos que ter uma vida de oração, sim. Nós temos que ter uma vida com a palavra, e nós temos que ter uma vida de relacionamento. Então, na oração, eu estou ali buscando a presença do meu Senhor, intimidade com o Senhor. Na palavra, eu estou entendendo o caminho, como eu devo me portar diante desse Senhor Santo e como eu devo ser. E no relacionamento, como eu devo agir em testemunho a tudo isso que eu estou vivendo. Diante de Deus, diante daquilo que é a proposta que Ele tem para a minha vida. Então, é oração, palavra e relacionamento. A pessoa que ela só ora, por exemplo, é só ora, ela é uma pessoa que acaba ficando... ela vê demônio em tudo quanto é lugar, ela vira fanática. Né? É aquela que... E os demônios estão em todo lugar mesmo, mas não é para a gente ficar olhando, enxergando, eles nos veem e eles têm que fugir. Aquela que fala assim, que ela leva tudo só para um lado espiritual, ela corre um sério risco de confundir o espiritual com o emocional. Então, é que ela não entende que o relacionamento também é espiritual. Né? Então, quando a pessoa fala que o espiritual é só oração, ela é manca. Porque a leitura da palavra também é espiritual. Exatamente. E o relacionamento também é espiritual. Né? Os três são feitos em santidade. E os três complementam a santidade. A pessoa que só lê a palavra, ela é legalista. A pessoa que só vai na palavra e na palavra responde, na palavra fala, ela vira legalista. Porque a letra mata. Né? Então ela precisa do Espírito. Em oração, com a palavra, o Espírito revela para quê? Para uma vida de testemunho.
Agora, a pessoa que só vai na igreja e não se importa com oração e não se importa com a palavra, eu digo que essa é a socialite da igreja. É a pessoa que vai só para manter ali o seu relacionamento, mas não ela está na igreja, mas a igreja não está nela. Né? Entendi. Então, esses 3 pontos isolados em falta de equilíbrio, né, em extremismos, são nocivos ao relacionamento com Deus. Né? Só oração, só palavra ou só relacionamento. Agora, nós temos que ter a mesma proporção de oração, palavra e relacionamento, isso em equilíbrio, para que nós possamos cumprir o propósito pelo qual nós estamos aqui sendo igreja. Entendi. Né? Então, nós precisamos disso. Esse complemento demonstra a nossa vida de santidade diante do Senhor. Eu vou fazer uma colocação aqui junto. Na minha infância, eu cresci num lar cristão. E eu me lembro que tinha todo um bullying por você ser crente. Né? Tinha todo um bullying. É crente, não sei o que lá, tal. Mas normal. O ser crente implicava em ter uma postura diferente, uma mudança de vida. Então a gente até se recorda que a pessoa era, sei lá, bebia, usava droga, tudo, de repente ela se convertia, ela mudava, e isso até aparentemente, né? Não apenas, ela deixava de usar as roupas que ela usava, tudo, às vezes por causa de um legalismo, tudo, mas havia uma transformação que era visível na vida da pessoa, e falava, aquele lá virou crente, agora não faz mais isso, não faz mais aquilo, tal, rolava até esse bullying, como eu falei para o senhor. Porém, eu percebi que, na minha concepção dos anos 90, anos 2000, né, que foi a minha adolescência ali, parece que ser crente não precisa mais ter transformação. É uma opinião de observar. As pessoas não se transformam mais quando se achegam ao Senhor Jesus. Não tem uma mudança de vida. Você acredita que é assim mesmo? Você está vendo isso acontecer ou não, Felipe? É só uma utopia sua? Não, as pessoas... Como é que está no montante ao olhar? São épocas, momentos e eu acho que processos. Né? Então, você teve um tempo, quando eu era pequeno, isso faz tempo, né? Quando eu era pequeno mesmo, o crente se identificava pelo seu vestuário, por exemplo, né? Você via uma pessoa daquele jeito, aquela pessoa é crente. Então, o homem, ele na sua limitação, ele precisou entender Deus na forma como ele pudesse se aproximar de Deus e ele conseguir ter algum tipo de relacionamento com Deus. Isso é muito pequeno, mas é permitido por Deus, para que o homem possa ter alguma ideia, algum caminho de como se chegar a Ele. Então, num determinado momento, você ser crente, é assim, você era radicalmente uma pessoa mundana, e quando você conhecia Jesus Cristo, você passava a ser radicalmente uma pessoa igrejada, né? Uma pessoa que estivesse ali de acordo com as regras da igreja. O detalhe é que a igreja, durante muito tempo, precisou de regras e liturgias. Sim. Né? Porque o homem ele precisou desse tipo de coisa. Só que Deus ele tem algo muito mais elevado. Se nós estudarmos a palavra, e é por isso que a palavra me encanta, a palavra não esconde nada disso. Se você estudar aquilo que Deus pediu para o povo judeu, lá no Sinai, né? Pediu para os hebreus lá no Sinai, aquilo que eles receberam como sendo lei do Senhor. O Senhor deu para eles uma forma de viver a proximidade com Deus. Ele não deu regras para que eles fizessem um ritual litúrgico diante de Deus e isso fosse vida com Deus. Ele deu uma forma como eles poderiam chegar até Deus. E eles viveram somente a forma, não Deus. Não Deus. Eles viveram somente o caminho, eles não viveram o destino. Não é? E aí o que acontece? Aquilo que Deus deu como regra, como sendo lei, foi aquilo que eles converteram em rituais litúrgicos e viveram isso. Mas esqueceram de se chegar diante de Deus. Tipo, eles se achegam no sentido assim, o que eu faço
é o suficiente, não quem eu sou. Exatamente. E aí assim, mas você fala, mas Deus pediu o tipo de atitude, o tipo de postura. Sim, Deus pediu a atitude e a postura, mas numa mudança interior, produzindo uma mudança exterior. Não uma mudança exterior caracterizando isso. Né? Então isso daí foi incompleto. E tem algo que assim me chama muito a atenção. Cada vez que eu leio, claro, quando eu dou atenção especial para esse versículo, é algo que me faz pensar muito. Quando a gente lê Isaías capítulo 1, versículo 12, dependendo da versão, eu gosto da versão Almeida, Revista e Atualizada. Existem dezenas de versões hoje, e que eu considero versões até melhores para a gente ler. Mas quando a gente lê na versão Almeida, Revista e Atualizada, o Senhor está dizendo assim: quem foi que requereu de vocês o só comparecerem diante de mim? Quem foi que requereu de vocês o só entrar no meu átrio? Dependendo da versão, fala assim: quem é que disse que vocês, quando chegassem aqui, poderiam fazer essa algazarra? Quem é que disse que quando você chegasse aqui, poderia ser esse corre-corre? Mas na sequência fala assim: eu estou cansado de sacrifícios inúteis. Então, quando o Senhor fala isso, a gente tem que parar, né, e pensar: quem foi que disse que é só chegar na presença de Deus? E o que o povo fez foi exatamente ir à presença de Deus. Mas faltou o relacionamento com Deus. E isso é santidade. Faltou aquilo que é você desejar estar diante do Senhor. A santidade, podemos dizer que ela não tem a ver com aquilo que com as nossas atitudes externas que nós demonstramos. Deixa eu colocar bem para não ficar errado dentro disso que você está falando. A santidade não é o simples fato de eu vir aqui usar um terno e uma gravata. Não é aquilo que eu estou mostrando, mas é aquilo que eu sou por dentro. E isso pode, e quando eu sou me corrija se eu estiver errado, e quando eu estou ali dentro dessa comunhão com Deus em santidade, isso altera a minha forma externa. É isso, quer dizer, não é uma fantasia, não é uma vestimenta, não é um ritual. Santidade não é isso, né? A santidade, ela faz com que eu tenha a minha forma espontânea de me relacionar ali diante do Senhor. Agora, a santidade, ela é assim: o Senhor, ele fala desde o começo, né? Quando ele está ali em Levítico dando as regras, ele dá uma retórica, ele dá uma regra. Ele fala: eu estou dando todas as regras para vocês, mas Moisés, fala para o povo o seguinte: que eles sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então significa o seguinte: olha, eu estou dando a forma como eles têm que mudar as atitudes deles, para que eles possam entender o que eu quero como relacionamento. Então eles vão agora ter que parar e entender que, para chegar diante de mim, eles precisam mudar as atitudes deles. Eu estou mostrando alguns exemplos para eles, e eles têm que ver isso, mas eles têm que entender o relacionamento comigo em algo profundo e íntimo. E isso ser desejado, isso que eu estou dando, não ser recebido, mas ser gerado dentro deles para mim. Eu não quero que eles façam porque eu estou dando, eu quero que eles façam porque eles querem me dar. Tem que ser de coração. Tem que ser de nós para Deus. Mas como o homem estava muito distante de Deus, então ele mostra e fala: olha, é isso que eu quero. Então não é isso que eu quero, isso que eu vou fazer. Não é isso que o Senhor quer, então é isso que eu vou produzir. E faltou isso, né? E sempre o homem teve esse problema de produzir isso, de dar para Deus aquilo que é uma condição de mostrar para Ele que Ele quer estar na presença de Deus, que Ele quer estar com os irmãos, que Ele quer estar na comunidade, que Ele quer fazer parte daquilo tudo que o Senhor está fazendo, quer fazer com que o homem volte para Ele. Então, nesse movimento, o homem ele viu ali as regras e entendeu que as regras eram o que levavam ele até a presença de Deus. E aí Deus fala isso: quem é que disse para vocês que é só vir aqui? Porque isso que Deus tinha dado era para levá-los até a presença de Deus. E o Senhor aceitava. Então eles faziam sacrifício. O sacrifício seria ali algo que temporariamente
impediria o pecado de estar agindo na vida da pessoa, né? A pessoa ela está ali aparentemente perdoada diante do Senhor, então ela pode comparecer perante o Senhor. E o Senhor recebe. Então o Senhor está recebendo aquelas pessoas ali pelo que ele tinha dito que elas tinham que fazer. O problema é que daí elas chegam diante dele e falam, mas quem é que disse que é só isso? Né? Então quando a gente lê esse versículo, a gente tem que entender o seguinte: o Senhor ele requer santidade da igreja. E essa santidade da igreja, ela sempre será num nível mais elevado do que aquele que nós estamos vivendo. Por quê? Porque quando nós vemos o profeta ele entrando dentro das águas, as águas vão subindo. As águas não param de subir nunca. Então, sempre o nível de santidade que o Senhor requer de nós, ele será mais elevado. Ele será um nível de santidade mais elevado. Esse nível de santidade, ele mostra como nós temos que agir e como nós temos que ajudar as pessoas a estar na presença dele. Então existe, no primeiro momento, a nossa condição diante de Deus de santidade. Mas a igreja é coletivo. Então nós também temos uma responsabilidade de ajudar as pessoas a chegarem nesse nível. Né? Então, eu estou no nível... Aí entra o ser um testemunho. Eu posso falar assim, eu estou no nível top de santidade. Não está. Sabe por que você não está? Porque as outras pessoas que estão na igreja com você não estão. Então, a tua santidade, ela está debilitada porque você também tem cumplicidade em levar as pessoas até a presença de Deus. Então, nós temos... A santidade, ela envolve a oração, a palavra e o relacionamento. Eu sou o mais santo da face da terra. Não é. Porque se você fosse, você estaria levando todos à presença de Deus, todos entendendo que estão em santidade plena diante do Senhor. Santidade, ela é um fim, pronto, estou santo, ou ela é um caminho? Não. Santidade é uma condição a condição necessária para nós estarmos diante de Deus. É a forma como nós precisamos estar diante de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? É isso, exatamente. Então nós temos ali em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, ou a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Agora, então não existia santidade, não existia a santificação na forma como o Senhor deseja. Ele envia Jesus Cristo. Né? E Jesus Cristo vem buscar o perdido, o pecador, não o santo. Não havia santidade. Se Jesus viesse buscar o santo, ele viria buscar a si mesmo. Né? E não teria, então, necessidade nem de vir. Então, já estava lá. Ele já estava lá. Né? Agora, todo o processo não precisaria ser feito. Mas ele veio buscar o pecador, o perdido, o não santo. Ele veio buscar o profano. Que, uma vez se deparando com ele, deixe essa condição. Então, para a santidade existe um caminho chamado Jesus. Né? Então não significa que a santidade é um caminho para Jesus. Não, mas Jesus é um caminho para a santidade. Uau! Né? Jesus é o caminho para a santidade, porque nós devemos vir à presença de Deus e convidar as pessoas à presença de Deus como estamos. Venha como está. Sim. E não está santo. Sim. E se você está santo, o Senhor não veio te buscar. Mas não, o Senhor veio buscar todos, porque não havia nenhum justo sequer. Né? Então todos estavam fora da condição de santidade. Aí o Senhor Jesus vem e ele ele mostra para as pessoas aquilo que já havia há 1500 anos sido apresentado e que não foi entendido e que foi monopolizado por um povo e que foi simplesmente rotulado em liturgia. Aí o Senhor Jesus veio e fala assim, não, é mais elevado que isso. Então, se Moisés deu a condição de santidade no Sinai e o povo transformou aquilo em rituais, agora o Senhor, num monte, perto ali da Galileia, o Senhor ele traz a lei no Sermão do Monte. Sim. E ele mostra o nível mais elevado de santidade que nós temos que ter. Né? E ali, então, ele começa falando que o homem tem que ser humilde de espírito, ou seja, o homem tem que ser ensinável. O homem tem que deixar os seus conceitos e serem ensináveis. Chegamos no ponto-chave do porquê existe a dificuldade em relação à santidade. Por quê? Porque, assim, Deus é o primeiro. Ele criou, ele tem uma existência eterna e tudo que emana dele é santo. Sim. Né? Ou seja, tudo que emana dele é o que é. Tá? E ele criou o homem, também na condição daquilo que ele é. Só que o homem, ao pecar,
o homem, então, ele passa a viver num mundo que ele perdeu para o diabo e ele passa a viver num mundo que jaz no maligno. Ele passa a viver num mundo profano, sem santidade, porque é o que o diabo oferece ao mundo. Né? Ele é o príncipe deste século e ele oferece tudo aquilo que contraria a luz. Ele oferece treva. E o homem, ele passou a viver nisso e ele se distanciou e se esqueceu de como Deus é. E se esqueceu daquilo que é o Senhor. E ele vive aquilo que é o dia a dia dele nos conceitos do seu próprio entendimento, que é a sua própria concupiscência. E ele vive aquilo que a sua carne deseja. Quando o homem se depara com a santidade de Deus, quando ele se depara com o Evangelho e com aquilo que é necessário, né, para que ele possa se achegar até Deus, porque todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo, a eles é dado o poder de virem a ser chamados filhos de Deus. Né? Não é algo imediato. É claro que se a pessoa aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador ali, ele aceitou, ele morreu, ele vai para o céu. É o que nós entendemos. Mas não acontece isso. Então a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e então ela tem a chance agora de ser chamada filha de Deus. Como? Agora ela tem que transformar-se pela renovação da sua própria mente. E isso é algo que o homem tem que fazer para se achegar a Deus. Não é Deus que santifica o homem. Né? O Senhor fala assim, sejam santos, porque eu sou santo. Então ele atribui ao homem aquilo que é a atitude de buscar a santidade. Existe uma responsabilidade humana em buscar a santidade. Isso, é a nossa cumplicidade, é a nossa responsabilidade em nos achegarmos a Deus. É aquilo que falta quando nós chegamos diante do Senhor e ele fala assim, quem é que disse que é só vir aqui? Então agora nós precisamos chegar para ele com aquilo que ele pede, né? Que é exatamente a santidade. Então, só que para ter a santidade, para buscar a santificação, nós é que temos que nos transformar. Né? A Bíblia fala, né? Por exemplo, Jesus fala lá em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. Quer dizer, que o Pai está santificando aos filhos. Esse sentido de santificar significa o seguinte, Pai, eles me têm, eles têm a Tua palavra, eu sou a Tua palavra, eu sou a verdade. Então, como eles estão me buscando, recebe-os separadamente. Recebe-os como pessoas separadas desse mundo. Então recebe-os como santo. Então isso que é o Senhor santificar. É porque o homem está no movimento de santidade. E o Senhor os recebe como santos. Então é por isso que ele fala, Pai, santifica-os na verdade. Né? Quer dizer, o homem conhece, está buscando e o Pai os recebe como santo. Então agora quando nós chegamos diante do Senhor, o Senhor ele não fala mais, quem é que disse que é só vir aqui? Quando ele recebe, filho, seja bem-vindo. Porque a pessoa agora já está se santificando na palavra. Isso, em Cristo. Na palavra, em Cristo, naquilo que nós temos a afinidade com Deus. O que é a santidade? Né? A santidade ela é o DNA de Deus em nós. E é a marca de Deus em nós. O que é santidade? Santidade é assim. Então, se nós falarmos a palavra santidade no sentido simplista, pobre, significa separado. Sim. Isso é separado. Santo é pobre, tá? É uma pessoa separado. É pobre não o que é pobre. A palavra é pobre, né? A palavra separado é pobre. Mas separado do quê? Então lembre que nós falamos aqui que o homem não conheceu a Deus. Ele só conheceu o mundo e seus desejos carnais. Então quando ele refere-se ao homem que ele é santo, significa o seguinte, ele se separa desse mundo e desses conceitos. Mas só se separar do mundo e desses conceitos não é ainda o suficiente. O que precisa? É eu me separar desses conceitos e me anular para que aquilo que também é marca dentro de mim possa aflorar. Dentro de mim eu tenho o DNA de Deus e eu tenho a marca da carne, daquilo que é o meu desejo de vida mundano. Então eu tenho aquilo que são as obras da carne, e eu tenho aquilo que Deus é e que Ele pôs em mim. Então, Deus é amor e Ele colocou amor em mim. Deus é pacífico, Ele colocou paz em mim. Deus é alegre, Ele colocou alegria em mim. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas 9 virtudes de Deus são de Deus e Ele pôs essa marca em mim também. Entendi. Isso está em mim. Isso, em cada homem que nasce com esse DNA. O problema é que
aquilo que são as obras da carne, ou a marca deste mundo em nós, ela é mais forte dependendo de como você cresça e aquilo que o ambiente onde você está faça com que você aflore. Você falou aqui dessa marca de Jesus, que é de Cristo em nós, que é o fruto do Espírito, e a marca da carne seria, então, as obras da carne. As obras da carne, exatamente. Você sabe decora aí? Pode a gente ler aqui para o pessoal entender o que é essa obra da carne? É Gálatas 5, né? Isso. Tem que abrir aqui, não está aberto aqui. Eu abro aqui na minha. O que acontece com isso? Acontece assim, então eu sou marcado por Deus, eu sou filho de Deus, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Então a imagem de Deus em mim é o DNA dele em mim. Que é o fruto do Espírito. A gente chama de fruto do Espírito por quê? Porque só é possível eu trazer de dentro de mim isso e aflorar se eu deixar o Espírito Santo me ajudar a anular as obras da carne. Essas virtudes espirituais, que eu abri aqui, ó, Gálatas 5, 22, que você falou aí que a gente chama de fruto do Espírito, porque também está na Bíblia, né? Que você falou da cabeça, né? Mas é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas 9 virtudes, todo ser humano tem. Todo ser humano nasce com isso. Quando ele soprou o fôlego do Espírito... Quando Deus fez o homem, ele fez a sua imagem. Essa é a imagem. Uau. Essas virtudes são a imagem. Porque Deus ele não é físico. Então a imagem de Deus não é nariz, boca, cabelo, rosto. A imagem é aquilo que é a virtude dele em nós. Aleluia. E a semelhança significa uma condição de conseguir raciocinar e escolher. Não que a gente tenha a condição de Deus de raciocinar e escolher, mas Deus ele tem essas condições todas e a nós nos foi dado a condição de raciocinar e escolher e tomar decisões. Então essa é a semelhança. Entendi. Então nós temos imagem e semelhança. Deus nos constitui assim. Não somos uma evolução de um animal irracional, né? Certo. Nós somos constituídos assim. Okay. Muito bem. Se nós formos essa marca, e se nós agirmos conforme essa marca, nós estamos em comunhão com aquele que também tem essa marca. Então é assim, fala ao povo de Israel que seja santo, que manifesta essa marca. Por quê? Porque ele vai grudar em mim. Porque o Senhor Deus sou santo, essa marca vem de mim. Entendi. Né? Então fala para que o povo de Israel seja assim, porque eu sou assim. Aí ele vai grudar em mim. Como que nós vamos fazer parte do corpo né, do Senhor. Ou seja, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem ser igual a Deus, ninguém verá a Deus. Como é que eu sou igual a Deus? Tendo ali a imagem de Deus aflorada em mim através da santidade. E a semelhança me levando a decidir, eu quero isso. Uau. Eu quero o Senhor. E eu chego diante do Senhor, o Senhor não fala, quem disse que é só vir aqui? Né? Ele me aceita, fala, filho amado, seja bem-vindo. Eu chego diante do Senhor, mas não apenas com obras externas, mas dentro de mim eu tenho o amor, a alegria. Eu não chego diante do Senhor porque é um Shabá, ou não chego diante do Senhor porque é domingo, porque é culto. Eu não chego diante do Senhor porque tem uma aula marcada. Eu chego diante do Senhor porque eu levo a presença do Senhor até aquele lugar. Uau. Eu sou o templo. Então eu chego com o Senhor ao lugar onde Ele quer que eu esteja. Entendi. Né? Quando nós falamos assim, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Bom, o Senhor já estava porque Ele já havia desejado que aquele momento aconteça. Mas o Senhor não está lá. Eu levo o Senhor lá. Eu sou o templo. E Ele habita no templo, não naquele lugar. Então eu levo o Senhor até aquele lugar onde eu chego. Né? E a gente fala que Ele já estava lá, por quê? Porque Ele já tinha planejado tudo isso. Entendi. Tá? Agora, então, nós temos essa condição de santidade. Voltando à pergunta que nós precisamos responder. Por que é difícil o homem viver numa questão de santidade, então? Né? Se o Senhor nos deu a marca, se ela está em nós demos uma ideia aqui, nós temos também as obras da carne. Mas, para que o homem possa transformar-se, ele precisa se anular. Deixa eu perguntar aqui para o senhor, antes de você entrar nisso. Aqui em Gálatas 5, 19, ele fala a respeito dessas obras da carne. Ora, a obra da carne, elas são manifestas. Quais são essas obras? A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, que eu vos advirto, como já vos adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Minha pergunta. O fruto do Espírito,
aquelas virtudes do Senhor, que vem nos versículos seguintes, já existem em nós, né? E precisam ser desenvolvidos através da ação do Espírito Santo de uma vida de santidade do Senhor. A obra da carne, ela já existe em nós ou elas são atitudes que fazemos devido ao pecado? É a herança do pecado. É a herança do pecado. Ela não existe originalmente em nós, mas ela surge através do pecado. Deus não nos fez com... Quando o homem peca no Éden, ele dá a Deus a mesma resposta que Lúcifer deu nas regiões celestiais. Eu quero algo além de ti. E não existe nada além do Senhor. Entendi. Né? Então, na ignorância do homem achar que ele pode querer ou ser alguma coisa além de Deus, ele cai naquilo que é ser um nada, né? Ou ser aquilo que é algo inútil e sem fundamento, sem sentido, sem lógica. Quando Paulo fala cada uma dessas faces do pecado, ele fala, ele dá aí alguns nomes, e não são essas as obras da carne. Ele fala coisas semelhantes a essa, ou seja, cada uma delas deriva-se não é só essas coisas. Deriva-se uma centena de estratégias do diabo para a vida do homem. E todas essas coisas, por isso que ela se chama obra, dentro disso que você falou, são tentativas de substituir a Deus na natureza. Exatamente. É aquilo que o homem quer ser pleno com a idolatria, com a imoralidade sexual. Isso, é assim. Satisfazer. É a estratégia, ou a artimanha, ou o trabalho do diabo em nos mostrar coisas que nos seduzam, e o homem agindo com esses trabalhos, se dando ao luxo de ser seduzido e de satisfazer o seu próprio ego naquilo que são coisas que só levam à perdição. Né? Que só levam à perdição. Porque todas essas coisas não, vamos dizer assim, não vou dizer todas essas coisas que eu não pratico todas essas coisas, mas algumas eu tenho que... Olha, que a gente acaba caindo, né? Precisa melhorar. Mas geralmente essas coisas elas geram um prazer na carne. São todas distrações. São distrações que geram um certo prazer temporário. Você assume aquilo, a carne assume um prazer temporário e você se distrai daquilo que é Deus. Sim. Você tira o foco de Deus, você perde o foco de Deus. Né? Então, por isso que são muitas estratégias. O diabo ele é um grande estrategista. Ele inventa coisas e derivados dessas coisas todas, né? Para que possam seduzir pessoas com suas personalidades diferentes. Entendi. E aí ele é capaz até de inventar um pecado específico para cada ser humano. Uau. Né? Por quê? Porque é a estratégia dele, afastar o homem de Deus, afastar o homem do Deus que ele negou. Só que nós temos que entender uma coisa. Quando Lúcifer nega ao Senhor, ele não foi tentado por ninguém. Ele deixou simplesmente que o orgulho dele o seduzisse. E ele que via Deus face a face, negou ao Senhor. O homem, para pecar no Éden, nós não sabemos quanto tempo o homem ficou no Éden, quantas estratégias o diabo usou. Mas uma coisa a gente sabe, é que o homem só pecou porque o diabo o seduziu. Houve uma tentação, exatamente. Tentador, né? Se o diabo não tivesse agido, o homem que é constituído inferior à condição dos anjos, né, na sua pequenez, ele na sua simplicidade de vida, ele seria maior do que aquilo que Lúcifer foi, como sendo um anjo de glória. O homem não pecaria sozinho? Sozinho, nós não sabemos quanto tempo o homem viveu ali, mas nós não vimos o homem pecar sem a ação do diabo. Sem a ação do diabo. Agora, uma coisa nós sabemos, é que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós voltamos a olhar para o Senhor como Adão olhava, né? Antes da queda. Isso, antes da queda, quando nós voltamos a olhar para o Senhor, então em santidade, porque Adão vivia em santidade, Eva vivia em santidade, né? Quando nós voltamos a olhar para o Senhor, nós ainda sofremos as aflições desse mundo. Nós sofremos a influência principalmente do diabo tentando nos sufocar. Mas nós, com toda a nossa fragilidade, nós entramos no nosso quarto, dobramos o nosso joelho e clamamos ao Senhor. E o diabo, e Lúcifer não foi capaz de fazer isso. Ele via Deus face a face e não foi capaz de fazer isso. Nós não vemos Deus, nós sentimos o Senhor. E nós vamos até o nosso quarto e nós adoramos ao Senhor. Isso faz com que o Senhor levante do seu trono e olhe para nós, e dê atenção para nós. E ele ignore aquilo que o diabo está falando a respeito de cada um de nós. Né? Então, voltando agora.
Por que é difícil nós vivemos essa condição, então, de santidade diante do Senhor? Porque nós temos que transformar a nossa mente. Isso significa anulação, uma autoanulação. Que anulação é essa? Nós temos em nós, então, duas marcas. A da santidade e a marca da carne. Né? A marca do pecado e a marca da santidade. E nós vivemos deliberadamente a marca da carne. Mas, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, vemos o preço que ele pagou por nós e que nós temos a chance de viver uma vida muito melhor, nós aceitamos a Jesus Cristo e o Espírito Santo, ele vem e ele nos ajuda, então, a anular esses sentimentos da carne, esses desejos da carne, e deixar com que a marca de Deus em nós, ela possa vir a ser evidenciada. Por isso que nós chamamos que é fruto do Espírito. Porque isso só é possível com a presença do Espírito Santo operando em nós. E o resultado disso, ou o fruto disso, né, o fruto do Espírito, é a evidência das virtudes que o Senhor já nos deu. A imagem dele em nós. Então a dificuldade está exatamente em falar não para as coisas do mundo. Né? E falar sim para o Senhor. O mundo, eles pregam liberdade, e a liberdade na forma como o mundo vê. Então eles dizem assim, mas se Deus é amor, ele te aceita como é. Sim, ele me aceita como eu sou. O detalhe é que eu tenho que me relacionar com ele agora da forma como ele é, como ele quer, como ele é, e para que eu possa me ligar a ele. Para que eu possa ter intimidade com ele. Venha como está, mas fique como eu quero. Venha como está, mas não permaneça como você está. Né? Cresça e seja livre. Eu falo que tem duas chamadas de Jesus. A primeira, ele fala para todo mundo, venha a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E a segunda, ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É isso, assim, nós temos a chance de conhecê-lo, né? E a partir do momento que nós o conhecemos, assim, Deus ele se esforça em fazer com que a gente possa conhecê-lo. E essa é a missão da igreja, é o ID. Nós estamos aqui como porta-vozes do Senhor. Nós levamos a mensagem de liberdade ao homem, para que ele saia dessa escravidão que falsamente ele acha que é liberdade. Né? E ele vem à liberdade em Deus, um Senhor que o criou para as coisas maiores. Então, a igreja está aqui para essa mensagem. E nós levamos isso aos homens. Agora, os homens, a partir do momento que eles se deparam e conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles têm o livre-arbítrio. Eles têm a oportunidade de dizer sim ou não. E isso, o homem é que decide. Porque ele tem a semelhança de Deus, capacidade de escolha, capacidade de raciocinar e capacidade de escolher. Então, o homem vai decidir aqui ser ou não santo e estar diante do Senhor. Então, nós temos, uma coisa é conhecer, outra coisa é se decidir, por isso que nós acabamos de conhecer. A igreja, então, ela precisa ser coletiva e precisa estar aqui no coletivo para que possa realizar o ID. Realizar aquilo que é a missão da igreja, que é ir e levar o evangelho a todos os homens. Agora, voltando à questão inicial de tudo aquilo que a gente começou a falar. Será que a igreja está diante do Senhor entendendo qual é a missão dela? E existe individualmente uma questão para cada um. Líderes têm as questões que Deus está fazendo, os sublíderes, o corpo de Cristo, todos têm os seus questionamentos, que é assim, por que você quer estar na minha presença? Ou como você quer estar na minha presença? E com as portas fechadas, o Senhor está nos dando a chance de pensar nisso. Né? Eu quero mesmo estar na presença de Deus? Se eu quero estar na presença de Deus, eu continuo na presença de Deus. Não significa que eu estar isolado na presença de Deus seja a condição que Deus estabeleceu para mim. Mas é a condição que Deus está me dando agora, no momento em que eu estou vivendo. E outra coisa, você não precisa estar isolado. Nós aqui, por exemplo, nós temos as nossas igrejas recebendo as pessoas para que elas possam conversar individualmente com os pastores, com os líderes. Nós temos alguns movimentos que nós fazemos ali evangelísticos, obedecendo todos os protocolos. De fato, a igreja continua podendo se reunir de algumas formas. Né? E isso, as pessoas que desejam podem estar participando. Agora, então existe um questionamento em cada um. Você quer fazer parte do corpo?
Porque se você quiser fazer parte do corpo, você estará agora se preparando, porque eu vou abrir as portas. Eu não vou deixar minha igreja com as portas fechadas sempre. Né? Eu vou abrir as portas e eu vou receber vocês numa assembleia, isso, numa assembleia, todos juntos, da forma como eu desejo que vocês estejam. Você quer fazer parte disso? Então, a cada um de nós existe uma reflexão. Como é que eu estou chegando diante do Senhor? Eu estou chegando diante do Senhor porque eu quero? E outra, quando eu tenho um chamado, eu estou exercendo esse chamado diante do Senhor porque eu tenho um talento, ou eu estou exercendo em santidade diante do Senhor porque eu quero me dar a Ele? E existe diferença. Né? Eu posso ser um pregador, eu posso ser um professor, eu posso ser um cantor, posso ser um músico, posso ser o que quer que seja por talento. Mas o Senhor requer que eu seja porque eu quero me entregar a Ele, porque eu quero me doar a Ele. Sim. Né? E deixar o Espírito dele fluir através desse talento. Ele não quer apenas o meu talento, ele quer a minha vida. Né? Ele não quer o meu talento, ele quer potencializar esse talento com o dom do Espírito Santo e fazer com que isso seja em espírito e em verdade. Uau. Né? Então, a cada um de nós cabe essa reflexão. Como é que eu tenho chegado diante do Senhor? De repente eu posso pensar assim, olha, Deus me proibiu de ir à igreja porque eu não estava fazendo da forma como eu deveria fazer. Por isso que eu falo que cada um de nós tem que pensar, por que o Senhor não me permitiu estar na presença dele com os meus irmãos hoje? E eu tenho que me indignar com isso. E eu tenho que não aceitar. E eu tenho que falar assim, não, eu não aceito mais, eu quero estar com os meus irmãos na presença do Senhor. Aí, se o protocolo diz que é só um terço da igreja, eu vou no terço da igreja que eu couber. Mas eu quero estar junto. Entendi. É assim, aquilo que o mundo está apresentando para mim, sob a permissão de Deus, é para que eu possa questionar e voltar o meu coração e a minha vida diante de Deus para entender qual é a resposta que Ele tem para a minha vida. Porque nós precisamos nos apresentar diante de Deus e não ser questionados. Imagina você chegando de Deus e Deus falando assim para você, quem é que disse que é só vir aqui? De qualquer jeito. Eu não quero que Deus fale isso para mim. Eu não quero que o Senhor fale assim, tá bom, você está fazendo aqui o quê? Eu não quero. Né? E esse é o cuidado que cada um de nós temos que ter, de sermos levados à presença de Deus coletivamente em santidade. Individualmente, nós não podemos perder essa condição de santidade também. Vou fazer uma pergunta. Deus olha com uma diferença, não que ele seja parcial, mas ele olha a pessoa que está vindo cultuar ele através do nível de conhecimento que essa pessoa tem. Por exemplo, o cara é um novo convertido, aceitou Jesus, glória a Deus. Né? Puxa, que legal, sentir a presença de Deus, que legal. E ele começa a ir no culto público, na igreja. Cara, o cara ainda vive as obras da carne. Né? Até ele ainda não conhece a vida com Deus. Então, ele ainda começou a ir na igreja, está nesse processo que você tinha comentado, né? Mas ele ainda fuma, bebe, às vezes até tem relações sexuais ilícitas, mas ele está começando, está indo na igreja, puxa, aceitou, Jesus levantou a mão e está começando, e tá aí. Quando ele vem, ele procura se entregar. E é um início, tá, um começo. E tem aquele que já está há anos na igreja, já conhece a Cristo. E continua bebendo, fumando. E continua bebendo e tendo relação sexual ilícita. Deus olha com diferença esses dois? Certamente, a quem muito dera, muito será cobrado. Né? Certamente o Senhor, ele olha de formas diferentes para cada um de nós, é individual a forma. De acordo com... Sim, e isso é individual. Agora, isso não significa que é permissivo. Né? Sim, Isso significa o seguinte, em linhas gerais, o Senhor sempre vai desejar que eu esteja diante dele. Né? O Senhor nunca irá desejar me enviar para longe da presença dele, porque em 1 Timóteo 2,4, o Senhor fala que ele deseja que todo homem seja salvo. Sim. Chegue ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então, Deus não faz política. Deus não está falando isso para ficar bem com as pessoas. Se ele não fala isso para ficar bem com as pessoas, a gente analisa o que o texto está dizendo, e o texto fala assim, Deus deseja que todo homem, cada ser humano da face da terra, chegue à salvação, ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então isso, se alguém tem que falar de predestinação, que seja essa.
essa é a predestinação. Todo homem que o Senhor sonhou, ele colocou aqui para que seja salvo. Desejo de Deus, que só pode ser impedido pelo livre-arbítrio, né? Que é aquilo que é a decisão do homem. Então todo homem tem a chance de salvação. Nenhum homem foi colocado por Deus aqui para que peque e vá para o inferno, porque de Deus não procede o mal, né? Então todos têm essa chance. Agora, conforme eu me deparo com Deus e com a presença de Deus, é assim, primeiro, eu tenho que transformar a minha mente. Sim. Eu tenho que mudar aquilo que eu sou diante de Deus. Sim. Né? E é por isso que a igreja, então, ela é coletiva e constituída de níveis de autoridade. Níveis de autoridade eclesiásticos, exatamente por quê? Porque o Senhor se move nos ministérios da igreja, nos dons ministeriais, inclusive, como nós trouxemos aqui um exemplo, num momento de exortação. Então, se a pessoa continua fazendo errado, Paulo fala isso. Paulo manda uma carta e fala assim, olha, essa pessoa que está tendo relações sexuais ilícitas com a madrasta, que essa pessoa seja repreendida. Sim. Né? Publicamente ainda, né? Isso. Então, o que acontece? Aquilo que está acontecendo na igreja, a pessoa ela está na igreja e se ela quiser manter o pecado dela, aquilo que é o mover de Deus ali no coletivo vai fazer com que de uma forma amorosa, sim, aquela pessoa possa entender um propósito elevado do Senhor e mudar a condição. Porque ela está ali e ela não está em santidade diante do Senhor, logo ela não está em condição de caminhar para a eternidade, porque ela não está desenvolvendo a salvação. Entendi. Né? Então, por isso que a igreja é necessária. O desigrejado é também... Eu digo para você que desigrejado também é obra da carne. Ah, é? Porque a estratégia do diabo para manter a pessoa longe daquilo que Deus constituiu como sendo coletivo. Se Deus ele determina que é uma assembleia, por que a pessoa se acha no direito de estar sozinha? Né? Não quero ter comunhão com Não, o Senhor não fez o homem para ser sozinho, para estar sozinho. Né? Ele tem que estar ali, assim, num primeiro momento, ele tem que estar ali porque ele foi salvo. Aí, agora ele tem que estar ali porque ele está caminhando em santidade. E outra, ele tem que estar ali porque ele tem que ajudar as outras pessoas a se manterem em santidade. Sim. Né? Então, assim, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar unidos. E juntos ali, o Senhor se move. Né? O Senhor traz as estratégias, o Senhor traz ali a sua igreja naquilo que é a mais poderosa força sobre a face da terra. A igreja com o poder do Espírito Santo. Uau. Né? Então, essa é a constituição do Senhor. Então, a condição do homem é a condição de ele ser salvo, conhecer a salvação em Cristo Jesus e, em santidade, caminhar para Deus. Santidade, então, é o desenvolvimento da salvação. É buscar aquilo que é a marca de Deus em mim e me aproximar de Deus em intimidade. Volta para o tripé que você comentou no começo, que o senhor comentou no começo, que é um tripé do cristão, que é a questão da leitura da palavra, né? Da oração e do relacionamento. E as pessoas, quando elas se convertem, ou que elas começam a ter uma vida com Deus, elas precisam ter esse tripé. E se elas estiverem nesse tripé, se elas estiverem ali na oração, no relacionamento, na leitura da palavra, ela com certeza ela vai começar a saber o que agrada ou desagrada a Deus. Sim. E vai começar a mudar, né? É assim, deixa eu tentar... Eu vou colocar uma ilustração que Deus me colocou hoje de manhã quando eu estava fazendo café. Então, eu viria para cá e fazendo café, o Senhor me deu uma ilustração. Deixa eu ver se nessa ilustração a gente consegue entender todo o plano de Deus para o homem. Então, o homem é semelhante a uma pessoa, né? A nossa vida é semelhante a uma pessoa que está num local de areia movediça. Então, a pessoa está dentro ali da areia movediça e todo movimento que ela faça só vai levá-la mais para o fundo. Então, ela está ali na areia movediça. Aí, o Senhor Jesus, ele se apresenta para aquela pessoa e fala assim, eu posso te ajudar, eu posso tirar você daí. E aí a pessoa aceita. Então o Senhor Jesus ele sobe numa cruz, ele se prega ali, dá a mão para a pessoa e tira a pessoa daquele lugar. E ali então, com o sacrifício dele, ele limpa aquela pessoa e fala, agora vá e não mais entre na areia movediça. Aí a pessoa fala, eu não consigo. Aí quando a pessoa fala, não consigo, Jesus fala assim, muito bem. Então significa que você está mudando. Porque você só chegou aqui porque você andava pelo próprio caminho. Eu vou te dar, então, um guia, uma lanterna e um GPS.
Tá? Então, esse guia, ele é aquilo que vai te ensinar o que você tem que fazer. Essa lanterna vai te mostrar como fazer e o GPS vai te guiar nesse caminho. Então, você tem a palavra de Deus, você tem as atitudes de Jesus Cristo, você tem a palavra de Deus no guia, você tem as atitudes de Jesus Cristo sendo vistas através da luz da lanterna, e você tem o GPS, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um GPS que diz assim: ponto de partida é onde eu estou, ponto de chegada, Deus, a glória. E o caminho é uma rota que ele traça e ele intitula Santidade. Está ali. Entrega para a pessoa. A pessoa fala, mas eu não vou saber usar direito isso. Eu não vou conseguir. Mesmo com isso, eu vou tropeçar. E aí Jesus fala, muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar junto com muitas pessoas que também têm o seu guia, a sua lanterna e o seu GPS. E você vai estar com as pessoas, e naquilo que você tiver dúvida, as pessoas vão te ajudar e juntos vocês vão, porque o caminho é o mesmo. Esse grupo de pessoas se chama igreja. Uau, boa. Então, o Senhor, ele nos salva, nos dá o caminho até o Pai e nos faz caminhar coletivamente, ajudando uns aos outros a chegar ali. Entendi. Né? Então, é isso. É claro que, andando diante do Senhor, nós ainda sofremos as circunstâncias da vida e as influências do diabo, e isso poderá nos atrapalhar. Né? Mas nós estamos juntos, nos fortalecendo, nos ajudando, para que a gente consiga caminhar juntos e chegar até o destino final. Legal. E é por isso que a igreja está aqui. Só que nós precisamos desejar estar juntos com esse grupo de pessoas. Nós precisamos não nos conformar com a porta da igreja fechada. Porque nós temos o guia, nós temos a lanterna, nós temos o GPS, mas mesmo assim a gente pode cair. Então eu preciso querer agora estar junto. Por que eu preciso querer estar junto? Porque eu quero chegar no final ali, onde o meu GPS está dizendo que eu estarei na glória com o meu Senhor. Então, quando a porta da igreja abrir, eu vou vir porque está marcado o culto ou porque eu quero cultuar ao Senhor na alegria, na comunhão com os meus irmãos. Sim. E quando eu chegar diante do Senhor, eu vou fazer aquilo que Ele pede para mim ou eu vou gerar em mim aquilo que o Senhor recebe e que agrada a Ele. Uau. E é isso que nós estamos tendo tempo de pensar, de refletir e de nos preparar para que a gente volte diante do Senhor agora num mover muito maior do que aquele que nós vivemos até agora. Entendi. Então, a igreja fechada também está no controle das mãos do Senhor. Mas não é para ficar fechada. E quando abrir, não é para ser mais fraca ou continuar na mesmice. É para chegar diante do Senhor com a autoridade de filho. Com a autoridade daqueles que querem estar ali. E querem encher aquele lugar. Uau. E entendem o que nós estamos fazendo aqui. Que legal. Então, esse é o plano de Deus para nós. Por que a porta da igreja está fechada? Porque ela vai abrir. E quando abrir, a gente tem que estar preparado para... Exatamente. Que legal, bicho. Em santidade. Em santidade. E não ouvir do Senhor. O que é que você está fazendo aqui? Por que você veio? Por que você veio? Porque, você não precisava vir. Porque apareceu lá que você está na fase verde? Né? Na fase laranja? É isso? Você está aqui porque está na fase laranja ou porque você está na fase branca diante de mim, né? Sabe que isso é tão sério. Eu estava lendo Malaquias outro dia, eu acho que é no capítulo 2, em que o profeta fala aos sacerdotes. Fala aos sacerdotes. E eu acho que é o verso 10, 2:10, se não me falha a memória. Que Deus chega assim, né, e fala assim para os sacerdotes: eu não me agrado do culto que vocês estão permitindo que tenha na minha presença. Aí ele diz assim: se tivesse entre vocês um que fosse corajoso, que fechasse a porta do templo e não deixasse que acendesse a luz do meu altar em vão. Uau! É forte, né? É forte. E exatamente. Nós não estamos aqui dizendo que as igrejas estejam em pecado. Sim. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que a água está subindo. E a gente precisa até... E a gente precisa mergulhar. Né? Então, se a igreja está em pecado, o Senhor vai fechar essa igreja e não deixar que abra nunca mais. Sim. Tá? Por quê? Porque são 10 noivas, e dessas 10 noivas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, 5 delas não se prepararam. 5 lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, chamadas de noiva, não vão para a eternidade. Né? Então é assim, não. A igreja foi constituída e nós temos que nos adornar de santidade. Sim. Né? E em nos adornar de santidade com o Espírito Santo no caminho do Senhor, aí o Senhor vai nos levar
até ele. Ótimo. Agora, então, a igreja não significa que ela está em pecado, significa que ela está, talvez, numa mesmice, ou numa pequenez diante do que o Senhor quer para ela. Seria, usando essa parábola das virgens, o noivo estava demorando para vir, né? O noivo estava demorando, não chegava, então elas foram descansar, entre aspas. Só que 5 descansaram com óleo e as outras 5 sem, né? 5 elas se mantiveram numa condição de espera. Sim, estavam preparadas, né? As outras 5 se mantiveram numa condição de cansaço. E a igreja não pode estar cansada, a igreja tem que estar esperando. Igual, né? Isso aí. Então, ninguém aqui está cansado. Estou cansado de ir na igreja, estou cansado. Está cansado na igreja? A porta está fechada, por isso que você não vai. Ah, não é isso não. Não, eu não estou cansado na igreja. Ótimo, então que não seja esse o meu pecado, né? Mas, é assim, pense por que você não está indo na igreja. Não é porque a porta está fechada por um decreto governamental. O controle está nas mãos do Senhor. Quando abrir, quando estivermos juntos, e aquilo que o Senhor requer de nós, que seja intenso, mergulhando em águas mais profundas, agradando ao Senhor e sendo igreja. Que legal. Sendo igreja mesmo, não sendo protótipo, sendo igreja. Né? Sendo a plenitude do que o Senhor constituiu. Foi pago com um preço muito alto para ser pouco. É isso. A igreja, ela foi paga com um preço de sangue tão alto que você fazer pouco com isso é você menosprezar o sangue de Cristo. E a igreja não está aqui para isso. A igreja está aqui para valorizar cada gota do sangue de Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Que legal. Né? Que legal, pastor Beto. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Já ficamos, acho que mais de 1 hora conversando aqui. Foi muito legal. Bispo, obrigado. Hein? Deixa um recado para a galera, quem está assistindo. Convido você, né, para que você mantenha a sua vida de santidade diante do Senhor. Que você continue sendo imagem e semelhança com Deus. Que você encontre na igreja o corpo que Cristo estabeleceu para que a gente continue crescendo em graça e em conhecimento diante do Senhor. E naquilo que você desejar conhecer a palavra de Deus, nos procure. Eu sou professor da Academia Bíblica, o pastor Felipe é professor da Academia Bíblica. Nos procure para que nós possamos te ajudar e queira aprender a palavra de Deus, queira ter comunhão com Deus através da oração, através da palavra e através do relacionamento com os irmãos. E a igreja está aqui para mostrar isso ao mundo. A santidade, a diferença que existe no crente, que não é uma casca, que não é um estereótipo, que não é um rótulo. É uma vida de liberdade diante do Senhor que nos constituiu. Você faz parte disso. E que você possa crescer nisso. E que possamos nos ajudar nesse crescimento. Que Deus abençoe muito a tua vida. Conte conosco. Gente boa, muito obrigado. Jesus abençoe vocês. Se vocês gostaram, compartilhe aí. Daqui a pouco vai estar no YouTube também, tudo. Vocês podem estar compartilhando, vai ser bênção para mais pessoas também. Tamo junto, semana que vem a gente tem mais uma live. Nós temos nossos cultos online, quinta-feira às 20 horas e domingo às 10 e às 18. Agora já está presencial, mas apenas com 25% da capacidade. Tá? Mas você pode vir aqui também. A gente vai estar aqui quinta-feira e domingo na presença do Senhor. Jesus te abençoe, um forte abraço. Fiquem com Deus e até mais.